Olá, hoje o Jornal da Câmara apresenta mais um escritor de Porto Alegre. E o convidado de hoje tem obra dedicada aos contos, mas é também um empreendedor da literatura. Rodrigo Rospe, bem-vindo ao Jornal da Câmara. Obrigado. Rodrigo, tu tem já 2 livros de contos publicados e mais participação em várias outras coletâneas, né? O conto é a tua preferência? Eu acho que é uma forma boa de começar na literatura e eu vejo o conto como um caminho bem interessante no momento em que a gente vê que pouca gente lê, que tem cada vez menos tempo para ler e daqui a pouco o conto pode ser consumido num intervalo, numa sala de espera, enfim, nos momentos em que uma leitura tem 5, 6 minutos, eu acho que o conto é uma excelente alternativa. Rodrigo Rospe é formado em Publicidade e Propaganda pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Com especialização em estudos linguísticos do texto, o escritor é sócio fundador das editoras Dublinense e Não Editora. Rospe tem contos publicados em 2 obras individuais, em antologias e em sites literários. E é um gênero também das oficinas, né? Tu é um filho de oficina. Sim, eu tive a felicidade de ir parar, né, nos espaços de criação literária e felizmente eu fiz isso antes de publicar o meu primeiro livro, porque é uma diferença incrível que faz não só para escrever melhor, isso acho que é quase um clichê de quem passa pelo trabalho nas oficinas, que é o de ler melhor e de, enfim, pensar a literatura de uma forma diferente. Então isso foi uma contribuição incrível, faz 8 anos que eu comecei e nossa, mudou muita coisa nesse período. Para se tornar um escritor profissional, Rodrigo Rospe cursou oficinas literárias com os professores Charles Kiefer e Léa Mazina. Tu vens da área da publicidade, como é que foi essa na verdade, na tua eu vida? escrevia desde do colégio, né? Na 6ª série eu escrevia histórias com formigas assassinas. No 2º grau eu fazia redações para mais de 10 pessoas, eu vendia redações em troca de chocolate, Coca-Cola e essas coisas de quem tem 15 anos. Então eu gostava muito de escrever, né? Eu fazia isso porque eu queria fazer redação por todo mundo, porque eu gostava muito de fazer redação. E aí segui trabalhando mais com texto publicitário e ao mesmo tempo continuava, né, com uma produção de ficção, que eu não sabia direito o que era. E aí quando eu cheguei na oficina que eu consegui, enfim, direcionar isso melhor, organizar e conseguir dar um tratamento mais profissional ao texto. Profissionalização também é o objetivo das 2 editoras fundadas por Rospe. Além do cuidado com o texto, os aspectos gráficos dos livros recebem atenção especial. A gente viu essa necessidade, eu digo porque nas próprias oficinas eu acabei conhecendo bastante gente que estava a fim de publicar, que estava com um texto novo, enfim, para dar uma revigorada em algumas coisas do mercado literário. E aí surgiu essa demanda de ter um outro caminho para publicar, para poder fazer algumas coisas diferentes, e aí foi assim que surgiu a Não Editora, que, como o próprio nome diz, queria dizer não para algumas coisas do mercado editorial. Então a gente fez a Não Editora, deu muito certo, era um não emprego para todo mundo, porque todo mundo trabalhava em outros. Eu segui trabalhando em agência de propaganda enquanto eu tinha a Não Editora, e isso estava sendo tão bom que eu decidi ter uma editora, ter uma editora em tempo integral, e aí veio a ideia de fundar a Dublinense, e aí a gente está completando 3 anos com quase 60 publicações, somando as 2 editoras. São perfis diferentes? São perfis diferentes. A Não Editora basicamente trabalha com textos que tenham alguma coisa que vai dizer não ao tradicional, que vai mostrar um outro caminho. E a Dublinense quer trabalhar com boa literatura, às vezes com não ficção também, porque a gente lançou livro de ensaio psicanalítico, livro de ensaio sobre literatura, sobre endomarketing, sobre esportes. Então a Dublinense tem o chamado leque, aí é bem mais amplo. Na verdade, a gente pode trabalhar com qualquer coisa que seja interessante, livro de crônicas da Mariana Calil, por exemplo, e mesmo na literatura, uma literatura que seja boa,
independente de como ela se posicione em termos de, enfim, de vanguarda ou não sei se essa é a palavra certa, mas no sentido de romper com o tradicional, né? Isso mostra, essas duas iniciativas, que há espaço sim para novidades na literatura, inclusive novidades empresariais no mercado de literatura. Com certeza, a gente sempre buscou isso porque a gente via que, com todo respeito, as editoras que estavam e que estão atuando, a gente, enfim, é quase uma queixa coletiva haver mais espaço para os novos autores e com um tratamento digno, né, para suas publicações. Então, a gente procura fazer, não só ter bons textos, mas caprichar mesmo no livro para que aquele livro faça bonito e ganhe cada vez mais espaço nas livrarias, porque isso, enfim, a gente sabe que tem que estar nas livrarias, tem que estar na vitrine, e com livros bons e bonitos as chances aumentam, né? É isso que a gente busca para os nossos autores. É o caso também dos teus 2 livros de contos, né? A Virgem que não conhecia Picasso e Fora do Lugar. Fala um pouquinho deles pra gente. Bom, então eu comecei lançando este aqui, A Virgem que não conhecia Picasso, em dezembro de 2007, que foi quando a gente lançou, na verdade, a Não Editora, junto com o livro do Reginaldo Pujol Filho, Azar do Personagem, que, aliás, era um livro que o Reginaldo estava há mais ou menos 2 anos buscando uma publicação, sem conseguir espaço. É um livro muito diferente, é um livro, enfim, com umas características próprias, assim, e é um livro muito divertido e muito bom, e eu não conseguia entender porque que ninguém queria publicar, e a gente publicou isso na hora que a gente teve a oportunidade. Então, aí eu lancei A Virgem que não conhecia Picasso, que é uma coletânea de contos que mescla um pouco de humor, sexo e, enfim, eu achava que era um texto muito masculino, sabe? Isso é uma coisa que me surpreendeu, porque hoje, né, vai fazer 5 anos da publicação, no fim do ano, e eu achava que era um texto que eu estava escrevendo de forma machista para homens, etc. E isso me surpreendeu porque as mulheres gostaram do livro. Muitas vezes as namoradas dos meus amigos se divertiram mais do que os meus amigos. Então, isso foi uma coisa, alguns retornos que eu tive, né, com o passar do tempo, que foram bem interessantes. Talvez porque aquele, digamos assim, muitas vezes acontece no livro, que é aquele estereótipo do homem galanteador, conquistador e machista acaba se dando mal em várias histórias. Então, isso também faz com que tenha sido talvez um sentimento para as mulheres, assim. E aí, em seguida, né, quer dizer, 2 anos depois, eu lancei o Fora do Lugar, que também é um livro de contos, que aí vai para um outro caminho, que é mais do absurdo, do nonsense. Eu tenho uma história no livro que eu acho que exemplifica bem o clima do Fora do Lugar, que é uma sala de espera, onde tem uma pessoa lendo aquelas revistas que eu falei, né, de celebridades, e, enfim, de fotos, etc. E daqui a pouco entra um monstro absurdo, entra na sala de espera, senta, fica esperando, é chamado no guichê e é atendido e mais nada acontece. Então, é uma brincadeira com as coisas absurdas do dia a dia e com as coisas que, enfim, que a gente às vezes perde a noção do quanto que tem um monstro do nosso lado. Estou aqui entretido com outras coisas, etc. Então, esse é mais o clima do Fora do Lugar, que tem muito do nonsense, do absurdo, de situações que concretamente não são aquilo, mas que, enfim, tem um valor metafórico e simbólico, né? E esse é mais ou menos a ideia do livro. São 2 livros que representam questões extremamente contemporâneas, né? Mas que ao mesmo tempo representam as tuas influências, né? Claramente, Bukowski, Nelson Rodrigues, esses malditos todos, os malditos têm um lugar importante na literatura, né? Exatamente. Eu acho que eu comecei lendo muito disso, né? E aí vai, assim, sabe, o Nelson Rodrigues, daqui a pouco o Woody Allen, que eu acho que tem uma, como é que eu vou dizer, tem uma coisa com o Nelson Rodrigues, assim, que eu acho que, e do Nelson Rodrigues para o Woody Allen é uma coisa muito natural, e às vezes as coisas mais eróticas, Henry Miller, enfim, tem bastante coisa que eu li por aí que, e do absurdo que às vezes pode ser de Cortázar, de Borges, sem se pretender um texto tão... Bem que Cortázar nem sempre se leva a sério, mas enfim, essas influências acabam aparecendo com certeza, né? É importante fazer literatura sem se levar tão a sério?
Eu não sei, eu acho que tem espaço para tudo, assim, e não se levar a sério também é uma coisa que não quer dizer que quem não se leva a sério não se leve a sério, porque tem alguma coisa ali, é difícil de explicar isso, como é que eu vou dizer assim, de medir o que é se levar a sério ou não, mas daqui a pouco uma coisa super engraçada e feita para divertir tem um conteúdo simbólico, vai tocar nas pessoas de alguma forma. Enfim, eu gosto de, ao mesmo tempo, proporcionar, e também quando eu leio, alguma coisa que seja prazerosa, né? Aquele texto que seja um mero exercício intelectual e que daqui a pouco não tem o mínimo de fruição, isso me interessa menos. E acho que talvez por isso eu tenha também flertado tanto com o cinema na minha literatura. No ano passado, Rodrigo Rospe organizou a coletânea 24 Letras por Segundo, lançada pela Não Editora. O livro reúne 17 contos inspirados na obra de diretores de cinema. Eu convidei vários autores, né? Por isso que eu disse não é um livro individual, é um livro que eu organizei, em que cada autor escreveu uma história como se fosse um filme de um diretor de cinema. Então, tem homenagens a Tarantino, Spielberg, o próprio Woody Allen, que fui eu que fiz. Enfim, até o Zé do Caixão, sabe? Tem todos os tipos de diretores sendo homenageados. E foi uma brincadeira muito legal por causa disso, porque a gente sempre vê a literatura sendo transportada para o cinema e daqui a pouco foi o cinema influenciando a literatura. Então isso também foi uma coisa bem legal e também é isso, assim, sabe? É uma coisa que não é para se levar a sério demais, é uma brincadeira, mas que eu acho que, enfim, ficou muito interessante. Essa característica multimídia que tu tens, essa influência do cinema na tua escrita, tu achas que permeia o resto dessa nova geração de escritores que está surgindo em Porto Alegre? Sim, sem dúvida. Acho que não só em Porto Alegre, mas em todo o mundo. A gente vê que a tradicional pergunta, né, de entrevistas literárias, quais são os autores que te influenciam, talvez ela esteja sendo modificada para o que te influencia, né? Eu já vi diversas vezes o Antônio Scherchenesky, por exemplo, falar sobre a influência do videogame, né, nos textos dele, do próprio cinema, que ele tem um livro que é influenciado pelos filmes de western, e, enfim, as coisas mais diversas, sei lá, tem livro da Jennifer Egan com um capítulo, uma apresentação de PowerPoint. Então, a gente vê que essa coisa, acho que, enfim, não é nenhuma novidade, nenhuma descoberta, assim, fora do comum, mas que a literatura está sendo influenciada por outros meios, pela internet, até por coisas que não são necessariamente arte, pode ter eventualmente alguma influência, então isso é muito legal, acho que é muito rico. Dessa forma, tu achas que é possível segurar, fisgar novos leitores e formar novos públicos? Eu acho que sim, eu sempre acredito que tem uma coisa engraçada que são essas tendências que vão às vezes para um lado e para o outro de forma completamente oposta. Ao mesmo tempo em que se diz que pouca gente lê, a gente vê livros sendo vendidos em escalas gigantescas e muitas vezes esses livros são livros com mais de 300, 400, 500 páginas. Então é engraçado, a gente vê que o adolescente hoje, enfim, tá com Harry Potter, Crepúsculo e outros, mas são livros enormes. Eu com 15 anos não li um livro de 500 páginas. Então, não sei, tem que ver isso bem, assim, eu acho que tem espaço para tudo e tem essa coisa engraçada que às vezes é uma tendência a ir para dois caminhos completamente diversos, que é pouca gente lendo, mas ao mesmo tempo muita gente lendo livros grandes. Então, é mais ou menos isso. Nos últimos anos, as duas editoras comandadas por Rodrigo Rospe já lançaram mais de 60 livros, a maioria de autores locais. A gente consegue ou tenta conseguir que esses livros circulem mais, que tenha mais espaço na mídia, que tenha mais espaço na internet e, consequentemente, tenha mais espaço nas livrarias, porque o espaço nas livrarias nada mais é do que decorrência do espaço que o livro tem, enfim, de um modo geral, do quanto que é falado nele, a gente consegue mais espaço nas livrarias. Esse trabalho depende, claro, de um esforço de grupo, né? Vocês, além de sócios, além de editores, além de leitores, são amigos, colegas de oficina, tudo mais. Tu achas que há um movimento literário, de fato,
emergindo em Porto Alegre? Eu acho que sim, eu acho que existe, que existe e já faz algum tempo, não é de hoje. As oficinas, enfim, já estão fazendo, sei lá, 20 anos pelo menos. Então, existe, e esse movimento levou, nos anos 90, por exemplo, a consagrar vários autores que hoje estão sendo teus entrevistados aqui, por exemplo. Então, esse movimento está se expandindo e está cada vez mais forte. E a gente vê que, ao mesmo tempo em que chegam alguns textos, e chegam, impressionante como tem gente querendo publicar, e como chegam alguns textos assim que são ingenuamente mal conduzidos e mal trabalhados e muita coisa sem a menor condição de publicar, também chega muita coisa boa, sabe? Eu tenho a convicção de que assim, eu jamais vou deixar de ter livro bom para publicar nas minhas editoras, porque chega muita coisa boa e muita coisa boa e matura de gente que nunca publicou nada. Isso é uma coisa muito interessante. Não é um reconhecimento por gênero, por forma, mas sim pela vontade de produzir e consumir literatura. É isso que une esse novo grupo de escritores em Porto Alegre? Eu diria que sim, porque tentar apontar uma tendência, aquela coisa que existia na própria história da literatura e no estudo de literatura que se faz, né, no colégio, nos meios acadêmicos, o romantismo, aí todos escreviam de um jeito, o naturalismo, todos escreviam de outro jeito. Hoje, claro, no chamado pós-modernismo... nem há espaço para isso. O que acontece é que todo mundo escreve diferente e faz coisas com as influências mais diversas e com resultados mais diversos. Então, ao mesmo tempo em que às vezes a gente tem alguns textos que são super quadradinhos no bom sentido, assim, no sentido de que poderiam ter sido escritos quase no século XIX, mas com muita qualidade literária, a gente vê textos absurdamente, enfim, rompedores de tendência, fazendo coisas novas, enfim, acho que tem uma diversidade muito grande no próprio catálogo da Não Editora, que se pretende, né, como eu disse, ser um catálogo de livros que estão dizendo não para o tradicional. Existe uma diversidade incrível, nenhum livro é parecido com o outro ali. Então, eu acho que isso mostra que essa safra de autores, ela é muito diversa. Que marca tu achas que vai deixar a tua literatura e esse movimento de incentivar novos escritores, também novos leitores, em Porto Alegre, que é uma cidade tradicionalmente com mais leitores e também com muitos escritores? Eu acho que, enfim, qualquer tipo de previsão nesse sentido é pretensiosa ou, enfim, um exercício de futurismo, assim, que eu não gostaria de fazer. Mas eu vejo uma coisa interessante, que é o seguinte: eu circulo muito por Rio e São Paulo, porque, é claro, as coisas acontecem muito lá também, enfim, sempre bom lançar um livro fora daqui, tentar um espaço na mídia, conhecer autores de outras cidades. Então, a gente costuma, tanto quanto é possível, estar circulando por essas cidades. E a gente vê uma coisa muito interessante, que é isso, é o reconhecimento que, por falar que é gaúcho, de Porto Alegre, etc., já tem um primeiro reconhecimento legal, assim, então vou dar uma chance para esse texto, porque deve ser bom, né? A gente vê, assim, que eles logo reconhecem, não, tudo bem, lá no Rio Grande do Sul tem mulher bonita e bom escritor, então tá beleza, assim que a gente é visto, eu acho, né, numa primeira impressão. Eu acho que isso é um retorno bem positivo, porque a gente vê que os livros da Não Editora saem muito em São Paulo, saem muito no Rio. No início eu ficava impressionado, assim, quando numa livraria tradicional do Rio vinha um retorno de acerto, de venda de livros, e dizia, nossa, quantas pessoas compraram meu livro no Rio, sabe? De onde é que saiu isso? Quem é? Não são meus parentes, são pessoas que eu não conheço que estão comprando os meus livros, os livros que a gente está lançando. Então, é muito interessante isso. Claro que a internet ajuda, enfim, infinitamente para que isso aconteça, porque o boca a boca que se restringia em outros tempos ao encontro pessoal, hoje o boca a boca é infinito, é eletrônico, existem as redes sociais, as comunidades nas redes sociais, e isso faz com que a gente possa circular para os lugares mais distantes do Brasil, né, e também para os grandes centros, o que é ótimo.
Em termos de cultura e sociedade, Porto Alegre tem a tradição da Feira do Livro e a Não Editora, na feira do ano passado, também fez vários movimentos, deixou uma marca também na feira. Tu achas que Porto Alegre tem espaços suficientes para a cultura e para a literatura? E, se não, como é que vocês estão tentando se inserir nisso? Eu acho que tem uma coisa muito legal aqui, que são esses espaços, seja na Feira do Livro, seja em saraus, em outras atividades como a Festipoa Literária, a Vereda Literária, que está começando a se consolidar também no final do ano. Acho que tem muito espaço para esse tipo de coisa e eu acho legal poder trabalhar com um autor mais do que o texto dele no papel. É uma coisa maravilhosa ver o autor falando sobre literatura, sobre seus livros, sobre o que quer que seja. Esse capital intelectual que eu acho que a gente trabalha com ele e vai muito além do livro. Então, na Feira do Livro, sim, a gente faz atividades de bate-papo, leitura, enfim, sessões de autógrafo que são tradicionais. A gente busca botar o autor em contato com o público e isso é uma coisa que eu acho que tem um ganho muito grande. E isso também ajuda a construir leitores para aquele autor e para, enfim, para todo o cenário, né? Para todos que estão na volta dele. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante. Então a gente busca sempre fazer com que nossos autores circulem fora do livro e eu acho que isso é muito importante. A gente está aqui na Casa de Cultura Mário Quintana e ele era um escritor que costumava fazer isso, andar pelas ruas da cidade, falar com as pessoas. Sim. Muita gente tem histórias de encontros com o Mário Quintana, até jovens, pretensos escritores. Tu achas que o escritor tem esse papel de circular, de falar com as pessoas, de espalhar a literatura? Eu acho que sim, eu gosto muito disso. Eu acho que, enfim, eu respeito quem gosta de escrever e ficar enclausurado, porque tem esse é um outro tipo, quase um estereótipo, né? Mas eu gosto muito dessa troca que existe. E não só entre escritores, porque, por exemplo, tem movimentos que são debates com escritores e psicanalistas sobre determinada obra. Esse tipo de troca eu acho que é muito interessante. Isso é algo que também as oficinas, os debates, a Feira do Livro, os saraus, tudo isso é um grande movimento. Podemos esperar, então, mais obras e uma obra cada vez mais multimídia e mais circulante? Com certeza, eu estou com um livro pronto para publicar no ano que vem e, enfim, logo mais vou falar sobre isso. Tá certo, Rodrigo, muito obrigada pela presença aqui no Jornal da Câmara. Eu que agradeço, muito obrigado. Quero agradecer também a sua audiência. O Jornal da Câmara hoje termina aqui, mas você pode entrar em contato com a gente pelo e-mail tvcamara@camarapoa.rs.gov.br. Até a próxima edição.